Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer aqui mais um vídeo a respeito de Universal Apps e desta vez vamos tratar o assunto relacionado ao compartilhamento de código entre as apps. Uma coisa que a gente vai notar com o passar do tempo é que você tem trechos de código que devem ser executados na sua aplicação Windows Phone e trechos de código que devem ser executados de forma distinta na sua aplicação Windows. Então, para isso, existem algumas maneiras de você realizar o compartilhamento de código entre as suas Universal Apps, e aqui neste vídeo a gente vai tratar uma delas. O exemplo começa da seguinte maneira. Então, vamos criar aqui um projeto, Universal App. Deixa eu escolher aqui o local onde esse projeto vai ser armazenado no meu computador. Então, vamos colocar aquele aqui. Eu vou chamar esse cara de exemplo 2. Ok. Bem, o que a gente vai fazer a princípio é o seguinte, só para entender o contexto aqui que eu estou querendo falar com vocês. Nós vamos criar uma aplicação bem simples, onde nós vamos ter um método mensagem, e esse método ele vai ter um comportamento diferente se ele for executado numa app Windows Phone, e ele vai ter um outro comportamento, claro, se ele for executado na app que estiver rodando no seu tablet ou Windows 8. Então, uma das primeiras coisas que eu vou fazer vai ser o seguinte. Eu vou pegar a main page que está aqui no meu projeto Windows e eu vou colocá-la aqui no meu projeto compartilhado. Para quem não tem muita noção do que eu estou fazendo aqui nesse momento, eu sugiro que assista o primeiro vídeo dessa série, onde eu explico um pouco a respeito do compartilhamento desses arquivos dentro dos diferentes projetos que você tem na Universal Apps. Então eu vou deletar a main page, que está aqui no projeto Windows. Lembrando que eu já coloquei ela aqui no projeto compartilhado, e vou deletar também a main page que está aqui no projeto Windows Phone. Ok. Trabalhando agora apenas no projeto compartilhado, nós vamos ter a seguinte situação. Eu vou criar aqui uma interface simples, onde nessa interface a gente vai ter um botão que vai ter um comportamento se ele estiver sendo executado no projeto Windows Phone, e outro comportamento na app Windows. Então vamos dar uma facilitada aqui no nosso trabalho. Eu vou colocar um stack pane ao invés de um grid, e já vou pedir para alinhar horizontalmente no centro e também para alinhar verticalmente no centro também. Então, temos essa situação aqui. Olha aí. Vamos acrescentar aqui um text block. Então, text block. Vamos colocar um texto aqui que vai ser Universal Apps. Vamos colocar um estilo. Por exemplo, um estilo aqui de cabeçalho. Ok. E é assim que ele ficará. Logo abaixo, vamos acrescentar um outro text block só para compor aí a nossa interface. Vamos escrever assim, compartilhamento de código. Ok. Vamos aplicar um estilo aqui também. Static Resource. E é um subcabeçalho. Então, vamos colocá-lo dessa maneira. E, para dar andamento, vamos ter então aqui um botão. Vamos nomear esse botão como btn mensagem. Ele vai ter o seguinte conteúdo.
Então, vamos por assim, enviar mensagem. E quando alguém clicar nesse botão, ele vai disparar aí um evento que será tratado por nós daqui a pouquinho. Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui nessa interface para não ficar tão feio. Horizontal Alignment, Center aqui para ajeitar o botão. E vamos dar uma separada nele dos demais elementos, assim. Ok, tá bom. Bem, o que a gente vai fazer agora? Eu falei no início que a intenção desse exemplo é que a gente tenha um comportamento diferente, né, desse enviar mensagem, desse botão enviar mensagem, para quando essa app estiver sendo executada no Windows Phone ou se ela estiver sendo executada no Windows 8. E uma das formas que a gente vai tratar aqui é o seguinte: eu vou criar aqui no meu projeto compartilhado um diretório, eu vou dar um nome aqui para ele de classes, e dentro desse diretório classes eu vou adicionar uma classe e vou dar um nome aqui para ela de útil. Nem faz muito sentido esse código que eu vou escrever aqui, mas é só para que a gente possa ter um exemplo aí desses diferentes comportamentos. Bem, o que nós vamos fazer aqui agora é o seguinte: eu vou ter um método mensagem e esse método ele vai receber aqui por parâmetro uma mensagem qualquer. Então, vamos declarar aqui um dialog. New message dialog. Aqui vamos precisar acrescentar using windows.i.popups. E esse cara então vai exibir a mensagem que a gente receber por parâmetro, e o comportamento diferenciado que eu quero que ele tenha é justamente aqui, ó. Se for uma aplicação Windows 8, eu só quero que ele coloque assim o Windows App no título do dialog. E aí vamos chamar esse cara para que ele seja exibido. A grande questão aqui é a seguinte: da maneira como está, esse é o comportamento que eu quero para uma app Windows 8, mas e se eu quisesse um comportamento diferente para uma app Windows Phone? Então, por exemplo, ao invés aqui do título ser Windows App, se fosse uma app Windows Phone, eu gostaria que aparecesse escrito assim, ó, Windows Phone Apps. Bom, aí uma das maneiras que a gente tem para trabalhar é o seguinte: se você der uma olhada aqui no teu projeto Windows 8, nas propriedades dele, aqui na guia Build, você vê que ele tem um argumento condicional aqui, ó, Windows App. Se você fizer a mesma coisa no projeto Windows Phone, você vai ver que você tem a mesma coisa, só que aqui se chama Windows Phone App. Então, isso é o que a gente vai utilizar para poder, nesse primeiro momento, separar aquilo que é código que vai ser executado numa app Windows Phone e aquilo que será código executado numa app Windows 8. Então, a gente pode colocar um if aqui assim, ó, se for Windows App, então ele vai fazer esse trecho de código, ok? E termina aqui. Isso é verdade, tanto é verdade que se você fizer o seguinte, olha, se eu colocar aqui, repare que o compilador que está olhando aquilo que tem a ver com o projeto Windows. Se eu trocar aqui para o Windows Phone, você vê que esse trecho de código ele já fica meio cinza. O que significa isso? Que o compilador, quando for um projeto Windows Phone, nem vai olhar para esse trecho de código que a gente está colocando aqui. Então, dando continuidade, a gente poderia ter uma outra coisa aqui chamada assim, ó, se for Windows Phone App, então
Vamos supor que a gente tivesse a mesma ideia, só que aqui vai ser o Windows Phone Apps. E aqui, if. Então, repara, ó, aqui eu estou observando o código relacionado à parte Windows. E você vê que é isso aqui que está sendo considerado pelo compilador. Se eu trocar aqui para o Windows Phone, repara que a primeira parte aqui fica cinza e a segunda parte fica sendo considerada aí pela execução do código. Bom, dessa maneira, deixa eu só colocá-la aqui como internal para poder aparecer para mim. Dessa maneira, o que a gente pode ter vai ser o seguinte comportamento aqui na nossa app. Voltando aqui para a interface, vamos aqui ao clique do botão mensagem. E aqui a gente simplesmente, deixa eu, exemplo 2.classes, para poder ficar visível a classe útil para mim. E aqui então eu teria o seguinte, olha, útil, ok. E se eu faço então o ponto mensagem, vamos pôr uma mensagem assim, ó, compartilhamento de código, só. Ok. Bom, como é que isso vai funcionar? Veja, se eu executar isso daqui no emulador do Windows Phone, a gente vai ter o seguinte resultado. Então está aí a nossa interface. Quando eu dou um enviar mensagem, olha o título aqui, Windows Phone Apps. Significa que ele considerou apenas aquele trecho de código que eu marquei como sendo um trecho de código para a aplicação Windows Phone. Ok, se eu fechar isso daqui e agora executar a minha aplicação como se ela fosse uma aplicação para o Windows 8, o resultado que a gente vai ter é o seguinte, ó, enviar mensagem, olha só, o título fica apenas o Windows App, então significa que ele está olhando aquele trecho de código que tem a ver com a parte Windows e não com a parte Windows Phone. Ok, acho que essa parte do exemplo já deu para a gente entender. E agora o que eu gostaria de fazer é algo um pouco diferente, porque vamos concordar, isso daqui é uma lógica bastante simples, né? Eu tenho só uma mensagem, mas imagina que a gente tivesse aqui muito trecho de código onde você tivesse que ficar fazendo essas marcações para falar, olha, isso aqui é do Windows App, olha, isso daqui é do Windows Phone App. Vamos concordar que você vai ter aí uma bagunça generalizada no seu código e vai ficar difícil de dar manutenção nessas aplicações que você vai fazer. Então, uma coisa que a gente sugere que possa ser realizada é o seguinte, olha só, a gente poderia transformar essa nossa classe aqui numa classe parcial. Veja, coloco ela aqui como sendo uma classe parcial. Vocês vão ver que daqui a pouco eu vou sumir com esse trecho de código todo que está aqui. E aí, essa minha classe sendo parcial, significa dizer que eu posso ter outras classes parciais dentro, com o mesmo nome dentro da minha aplicação. Então, aqui no caso da minha classe, do meu projeto Windows, eu poderia ter a seguinte estrutura sendo criada aqui também, ó. Então, por exemplo, crio aqui classes e dentro dele crio uma outra chamada útil. Então, repara, a gente tem útil aqui e útil aqui, ok? Essa minha classe útil, ela também tem que ser parcial, porque no momento da compilação ela vai se fundir com aquela outra classe útil que a gente tem aqui no projeto compartilhado. E aí o que eu sugiro que a gente faça seja simplesmente o seguinte, ó. Deixa eu dar um Ctrl C aqui nesse trecho de código. E eu faria a seguinte maneira. Internal async void mensagem. Da mesma maneira, vamos receber aqui uma mensagem. Deixa eu colar aqui o trecho de código. Pedir para ele adicionar
o namespace necessário para o message dialog. Então está aqui, ó. Esse é o trecho de código que vai ser executado para uma aplicação Windows 8. Por isso, está sendo colocado a classe parcial dentro do projeto Windows 8. A gente vai fazer a mesma coisa para o projeto Windows Phone. Então, por exemplo, eu vou criar aqui um diretório. Também vou dar o nome a ele de útil, de classes, desculpa. E vou dentro dele criar uma outra classe chamada útil, que vai ter basicamente a mesma estrutura. Então aqui também parcial, internal, assim que void mensagem, recebe uma mensagem por parâmetro, beleza? E aí eu vou lá na minha classe original, pego o trecho de código que é condizente à minha aplicação Windows Phone e vamos colar ele aqui. Então, o Windows Phone Apps. Opa, deixa eu dar fazer ele aparecer aqui o namespace correspondente. E está feito. Aí o que eu vou fazer agora simplesmente é o seguinte, ó, eu vou remover todo esse método aqui que nós criamos naquela classe compartilhada, porque agora eu já tenho as classes parciais, cada uma dentro do seu respectivo projeto, executando as suas ações da maneira como tem que ser. Então, no projeto Windows Phone, está aqui a classe útil com o seu respectivo título, Windows Phone Apps. Está aqui a classe útil dentro do projeto Windows com seu respectivo título também. E está feito. Tanto é que se eu executar o projeto agora, vamos executar aqui primeiro no projeto Windows 8, ó, Windows App, ou seja, ele executou a classe parcial, o método mensagem que está associado ao projeto Windows 8. Se eu executar agora aqui o Windows Phone, nós vamos ter, obviamente, a mesma situação. Então, aqui enviar mensagem, o Windows Phone Apps, ou seja, ele executou o trecho de código que está relacionado à parte correspondente do Windows Phone. E eu acho que já deu para sacar, mas vamos complementar o nosso exemplo aqui de uma maneira, da seguinte maneira. Aqui no nosso projeto compartilhado, eu vou criar aqui um segundo método. Vamos chamar assim, ó, mensagem compartilhada, ou seja, ela vai servir tanto para o projeto Windows 8 quanto para o projeto Windows Phone. E aí nós teríamos a seguinte situação. Então, var dialog new message dialog, a mensagem que a gente passar por parâmetro, e aqui então tanto faz se for uma Windows App ou uma Phone App. Vai servir para os dois. E aí, dialog show async. Tá feito. Bom, deixa eu corrigir aqui então a interface para trabalhar essa nova situação. Eu simplesmente vou acrescentar aqui mais um botão, só para a gente poder testar. Então, btn mensagem compartilhada content. Vamos pôr só assim, mensagem compartilhada horizontal center. Vamos pôr uma margem aqui para ele não ficar grudado no outro botão. E no clique desse cara, a gente vai ter aí um novo evento para ser trabalhado. Ok? A interface está ficando cada vez mais feia. Então deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui para não ficar tão feia entre elas. Vamos por aqui
aqui 250. E esse cara aqui, eu também vou alinhar ele no centro. Isso, aí agora fica pelo menos tudo alinhadinho. Bom, o que eu estou querendo mostrar para vocês é o seguinte. No clique desse botão aqui de mensagem compartilhada, eu vou então declarar um objeto aqui da classe útil e vou utilizar aqui agora a mensagem compartilhada, teste de mensagem compartilhada. E vamos ver qual será o resultado. Ou seja, você está vendo? Tem uma classe parcial com trechos de código separados dentro de cada um dos seus respectivos projetos, mas todos eles sendo chamados e sendo interpretados adequadamente pela aplicação universal, quando ela sabe entender aquilo que vai ser executado por uma parte X ou pela parte Y do teu projeto. Então vamos ver. Primeiro aqui no projeto Windows Phone. Então, enviar mensagem, pegando apenas o trecho de código correspondente àquilo que tem que ser do Windows Phone. Mensagem compartilhada, teste de mensagem compartilhada, tanto faz o Windows App ou o Windows Phone App. Legal? Agora vamos ver se a situação é semelhante na aplicação Windows. Então, enviar mensagem. Opa, o Windows App normal, como a gente já previa. E mensagem compartilhada, mesma coisa, teste de mensagem compartilhada, Windows App ou Windows Phone App. Bom, com isso, a gente encerra mais esse vídeo aí que fala sobre o compartilhamento de código em C#, né, entre a App Universal, onde você tem trechos de código que devem ser entendidos de acordo com o projeto que você está querendo trabalhar. Então a gente sabe que vai ter situações onde vai ter trechos de código que são apenas do Windows Phone, vão ter trechos de código que são apenas da aplicação Windows 8 e teremos trechos de código que poderão ser compartilhados entre todas elas. Muito obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo.